Portland, Oregon, 1998. A casa na Maple Street erguia-se como um monumento à respeitabilidade da classe média, com sua cerca branca e gramado bem cuidado, contando a história que seus moradores queriam que o mundo acreditasse. Por trás das alegres persianas amarelas e sob o jardim de rosas cuidadosamente mantido, a família Whitmore projetava uma imagem de estabilidade que seus vizinhos invejavam e sua comunidade admirava. Dentro daquela casa vivia Sarah Chen, de 16 anos, embora ela não tivesse mais o sobrenome de seus pais biológicos, que morreram em um acidente de carro quando ela tinha 7 anos. Seu tutor legal, o irmão mais novo de sua mãe, David Whitmore, a acolheu com o que todos elogiavam como dedicação altruísta. David tinha 42 anos. Era um corretor de seguros de sucesso que trabalhava em seu escritório em casa. Um homem cujo comportamento gentil e aparente sacrifício em criar sua sobrinha órfã o tornavam uma espécie de santo local. Sarah havia se tornado uma jovem notável, apesar da tragédia que marcou sua infância. Ela possuía uma inteligência que brilhava em seus olhos escuros, herdada de seus pais acadêmicos, que eram professores na Universidade Estadual de Portland. Sua mãe era professora de literatura, seu pai era historiador, e Sarah carregava a curiosidade intelectual deles como um dom genético. Ela devorava livros com um apetite que preocupava seu tio, que frequentemente a encontrava lendo até tarde da noite com uma lanterna debaixo das cobertas. A menina tinha sonhos que iam muito além dos confortáveis limites da Maple Street. Ela falava mandarim fluentemente, um resquício de sua herança que praticava secretamente, e nutria ambições de estudar relações internacionais em uma universidade da costa leste. Suas notas eram exemplares, seus resultados nos testes estavam no percentil 99, e seu orientador já havia começado a discutir oportunidades de bolsas de estudo que poderiam levá-la a qualquer lugar que ela quisesse. Mas David Whitmore tinha planos diferentes para sua pupila. Para o mundo exterior, David era um guardião exemplar. Ele participava de todas as reuniões de pais e professores, era treinador voluntário da equipe de debate de Sarah e era frequentemente visto em churrascos na vizinhança, falando com orgulho das conquistas de sua sobrinha. Ele nunca se casou, alegando que criar Sarah exigia toda a sua atenção e energia. Os vizinhos viam isso como um sacrifício admirável. Um solteirão abrindo mão de suas próprias perspectivas românticas para proporcionar um lar estável a uma criança que havia perdido tudo. A realidade dentro das paredes da casa da Maple Street contava uma história completamente diferente. O controle de David sobre Sarah era absoluto e sufocante. Ele monitorava suas ligações, lia seu diário quando achava que ela não estava olhando e instalou um software no computador da família que rastreava todos os sites que ela visitava e todos os e-mails que ela enviava. Ele justificava essa vigilância como preocupação protetora, lembrando a Sarah que ela era tudo o que lhe restava de sua amada irmã, que o mundo era perigoso para uma jovem sino-americana e que sua vigilância era a única coisa que a separava do desastre. A vida social de Sarah existia sob seu escrutínio minucioso. Os amigos eram submetidos a um interrogatório extenso antes de serem autorizados a visitá-la, e Sarah era obrigada a fornecer relatos detalhados de todas as conversas, todas as atividades, todos os momentos passados longe de sua supervisão direta. Namorar era absolutamente proibido, com David explicando que os meninos da idade dela só estavam interessados em uma coisa, e que ela era muito preciosa, muito valiosa, para se arriscar a expor as intenções grosseiras deles. O sistema de punições que David desenvolveu era psicologicamente sofisticado. Em vez de violência física, que poderia deixar evidências que professores ou vizinhos poderiam notar, ele empregava manipulação emocional, que era muito mais devastadora.
Quando Sara o desagradava, o que parecia acontecer com frequência cada vez maior, à medida que ela crescia e se tornava mais independente, ele se retirava para um tratamento frio e silencioso que podia durar dias. Durante esses períodos, ele agia como se ela não existisse, preparando o jantar para uma pessoa, assistindo televisão sozinho, enquanto ela ficava sentada em seu quarto, criando uma atmosfera de isolamento psicológico que era mais dolorosa do que qualquer surra. Mas, cruelmente, ele invocava a memória dos pais dela durante esses episódios. Ele deixava álbuns de fotos mostrando Sara com sua mãe e seu pai, abertos nas páginas que mostravam a família feliz que ela havia perdido. Ele tocava música clássica que seu pai adorava, ou cozinhava pratos que sua mãe preparava, tudo isso enquanto mantinha seu silêncio gelado. A mensagem era clara. Ela havia perdido sua família verdadeira e agora estava perdendo a única família que lhe restava, tudo por causa de seu egoísmo e ingratidão. Sara aprendeu a navegar por esse campo minado com a precisão cuidadosa de alguém que caminha por uma zona de guerra. Ela aprendeu a ler o humor dele, a antecipar suas reações, a se moldar em qualquer versão de uma sobrinha que mantivesse a paz. Ela se tornou especialista em engolir seus próprios desejos, em apresentar uma fachada de contentamento e gratidão, mesmo quando se sentia como um pássaro preso em uma gaiola cada vez menor. Os primeiros sinais de suas intenções mais sombrias começaram a surgir durante o segundo ano do ensino médio de Sara. David começou a fazer comentários sobre sua aparência que a deixavam com arrepios, observações sobre como ela estava se transformando em uma mulher bonita que demoravam demais e eram muito frequentes. Ele encontrava motivos para entrar no quarto dela enquanto ela se trocava, alegando que precisava discutir algo importante, seus olhos percorrendo o corpo dela de uma forma que a fazia cruzar os braços sobre o peito em um gesto de proteção. Ele começou a instituir novas regras que pareciam destinadas a isolá-la ainda mais do mundo exterior. Seu horário de chegar em casa foi antecipado. Seu tempo no computador foi restringido e ela foi obrigada a passar as tardes ajudando-o em seu trabalho, em vez de participar de atividades extracurriculares. Quando ela protestava que precisava dessas atividades para se inscrever na faculdade, ele ficava frio e distante, lembrando-a de que a faculdade era cara e que ela não deveria presumir que ele estaria disposto ou seria capaz de ajudá-la a perseguir sonhos tão egoístas. A pressão psicológica era implacável e aplicada com maestria. David alternava entre períodos de aparente cordialidade e afeto, quando elogiava sua inteligência e beleza e falava de seu vínculo especial, e períodos de críticas severas, em que listava suas falhas e ingratidão com detalhes exaustivos. Ele estava criando um vínculo traumático, embora Sara não soubesse nomear o que estava passando. Ela só sabia que se sentia constantemente ansiosa, sempre pisando em ovos, sempre tentando descobrir o que ele queria dela. Suas notas começaram a cair, não porque ela fosse menos inteligente, mas porque sua energia era consumida pelo esforço de lidar com o humor e as expectativas dele. Seus professores notaram a mudança, mas atribuíram isso ao estresse típico da adolescência. Quando entraram em contato com David para expressar suas preocupações, ele garantiu que Sara estava passando por uma fase difícil, que estava trabalhando com ela em seus problemas de atitude e que eles deveriam se sentir à vontade para entrar em contato com ele se ela causasse qualquer perturbação na aula. O isolamento era sistemático e completo. David se posicionou como o único intérprete do comportamento de Sara, a única pessoa que realmente entendia seus problemas e necessidades. Ele se tornou indispensável para a sobrevivência dela, ao mesmo tempo em que tornava sua sobrevivência cada vez mais precária.
Ela estava se tornando totalmente dependente de alguém que aos poucos se revelava sua maior ameaça. Os sonhos de Sarah de ir para a faculdade e ser independente começaram a parecer fantasias impossíveis. Todas as conversas sobre o futuro dela eram redirecionadas por David para preocupações práticas sobre dinheiro, sobre a incapacidade dela de funcionar no mundo real, sobre o quanto ela lhe devia por seus anos de sacrifício. Ele pintou o mundo fora da casa deles como perigoso e hostil, cheio de pessoas que se aproveitariam de uma garota ingênua como ela, enquanto se posicionava como seu único protetor e defensor. A armadilha se fechava ao seu redor a cada dia que passava, embora ela ainda não pudesse ver suas verdadeiras dimensões. Ela só sabia que a casa que antes parecia segura estava começando a parecer uma prisão e que o homem que deveria protegê-la estava se tornando a fonte de seu maior medo. Ela tinha 16 anos, era academicamente talentosa e completamente sozinha com um homem cujas intenções em relação a ela estavam se tornando mais claras e assustadoras a cada semana que passava. O cenário estava montado para um confronto que mudaria a vida de ambos para sempre. Embora Sarah não tivesse ideia de que seu tio vinha se preparando para esse momento há anos, construindo não apenas correntes psicológicas para prendê-la, mas também físicas. O confronto aconteceu em uma quinta-feira à noite no final de abril, desencadeado por um evento tão aparentemente inocente que Sarah o reviveria em sua mente milhares de vezes nos anos seguintes. Ela havia recebido uma carta, entregue pelo carteiro regular e misturada com as contas e propagandas habituais que chegavam todos os dias à casa da Maple Street. A carta era da Universidade de Harvard, grossa e oficial, com o selo vermelho, que representava tudo o que Sarah ousava sonhar. Dentro, havia uma carta de aceitação antecipada para o curso de graduação, juntamente com a notificação de uma bolsa integral que cobriria não apenas as mensalidades, mas também hospedagem e alimentação. Seu orientador havia enviado sua inscrição sem o conhecimento de David, reconhecendo o potencial extraordinário dessa aluna quieta e brilhante, que parecia carregar um peso invisível sobre os ombros. Sarah segurou a carta com as mãos trêmulas, lendo as palavras repetidamente, sem ousar acreditar nelas. A Universidade de Harvard a queria. Eles estavam oferecendo-lhe uma bolsa integral, uma fuga completa da atmosfera sufocante da casa de seu tio. Pela primeira vez em anos, ela sentiu algo que se tornara estranho para ela: esperança. Ela ainda segurava a carta quando David chegou em casa após uma reunião com um cliente, seus passos ecoando pela casa com a cadência medida que ela aprendera a interpretar como um barômetro de seu humor. Hoje, aqueles passos soavam mais leves do que o normal, o que tornou o que aconteceu a seguir ainda mais chocante. David a encontrou na sala de estar, a carta de Harvard espalhada sobre a mesa de centro à sua frente, como prova de um crime. Seus olhos se moveram do rosto dela para o documento e ela observou sua expressão mudar de uma curiosidade moderada para algo muito mais sombrio e perigoso. "O que é isso?" ele perguntou, sua voz carregando um tom enganosamente calmo que ela havia aprendido a temer mais do que gritos. "É uma carta de aceitação", disse Sarah, sua voz pouco acima de um sussurro. "De Harvard. Eles estão me oferecendo uma bolsa integral, David. Mensalidade integral, alojamento e alimentação. Tudo. Eu poderia realmente ir." David pegou a carta, lendo-a lenta e cuidadosamente, seu rosto uma máscara de emoção controlada. Quando terminou, ele a dobrou precisamente ao meio, depois ao meio novamente, seus movimentos deliberados e definitivos. "Você se inscreveu em faculdade sem minha permissão", disse ele. Não era uma pergunta. "A senhora Henderson disse que era importante se inscrever cedo, que alunos com minhas notas deveriam..." "A senhora Henderson não é sua responsável legal", interrompeu David.
sua voz ainda estranhamente calma. Eu sou responsável por você, por suas decisões, pelo seu futuro, e não lhe dei permissão para se inscrever em nenhuma faculdade, muito menos uma a 5.000 quilômetros de distância. Sarah sentiu seu coração começar a acelerar, mas ela continuou, impulsionada por um desespero que nunca havia sentido antes. David, é Harvard. É tudo o que meus pais teriam desejado para mim. Eles eram acadêmicos, acreditavam na educação, gostariam que eu aproveitasse essa oportunidade. Mencionar seus pais foi um erro tático que ela percebeu tarde demais. O rosto de David escureceu e, quando ele falou, sua voz trazia uma fúria fria que fez o sangue dela gelar. Seus pais estão mortos, Sarah. Eles estão mortos há 9 anos. Eu sou a única família que você tem e sacrifiquei tudo para cuidar de você. Desisti das minhas próprias chances de casar, de ter meus próprios filhos, de viver minha própria vida, tudo para lhe proporcionar estabilidade e segurança. E é assim que você me retribui, planejando me abandonar no momento em que completar 18 anos? Não estou abandonando você, protestou Sarah, embora, ao dizer isso, ela percebesse que era exatamente o que queria fazer. Eu iria visitá-lo, ligaria para você, ainda teríamos... Você se esqueceria de mim no momento em que pisasse naquele campus, disse David, elevando a voz. Você se cercaria de pessoas que diriam que eu era controlador, que eu estava te impedindo de avançar, que você merecia alguém melhor do que o homem que te salvou do orfanato e te deu um lar. A discussão se intensificou rapidamente a partir daí, com Sarah defendendo seu direito de buscar sua educação e David pintando sua aceitação da bolsa de estudos como a traição definitiva. Mas por trás da discussão superficial sobre a faculdade e a independência, algo muito mais sinistro estava acontecendo. David não estava apenas irritado com a possível partida dela. Ele estava em pânico, desesperado para manter o controle que se tornara o princípio organizador central de sua vida. À medida que suas vozes se elevavam, Sarah começou a ver algo nos olhos do tio que a aterrorizou. Era a possessividade, crua e indisfarçável. O olhar de um homem que a via não como uma pessoa com seus próprios sonhos e vontade, mas como uma posse que lhe pertencia absolutamente. Você não vai para Harvard, disse David finalmente, sua voz voltando àquela calma perigosa. Você não vai a lugar nenhum. Você vai terminar o ensino médio, vai conseguir um emprego aqui em Portland e vai contribuir para esta casa que tem sustentado você por tanto tempo. Não, disse Sarah, a palavra saindo de sua garganta com uma força que surpreendeu os dois. Eu vou. Vou fazer 18 anos daqui a 2 meses e quando fizer 18, vou para Harvard. Não pode impedir-me. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. David olhou para ela durante um longo momento e Sarah podia vê-lo a processar o que ela acabara de dizer, calculando as implicações. Quando ele finalmente falou, a sua voz era suave e comedida, mas havia algo por baixo dela que lhe causava arrepios. Acho que você precisa de um tempo para pensar no que acabou de dizer, disse ele. Acho que você precisa considerar as consequências de sua ingratidão e egoísmo. Vá para o seu quarto, Sarah. Discutiremos isso quando você tiver tempo para refletir sobre o quanto você me deve. Sarah foi para o quarto, mas passou a noite fazendo as malas em vez de refletir. Ela colocou seus poucos bens valiosos, seus documentos importantes e a carta de Harvard em uma mochila, planejando partir logo pela manhã. Ela iria até a Sra. Henderson, sua orientadora, que a ajudaria a descobrir como se emancipar legalmente. Ela encontraria uma maneira de sobreviver até setembro, quando poderia começar sua nova vida. Ela nunca teve a chance de executar seu plano. David passou a noite em seu escritório em casa, não trabalhando em pedidos de indenização de seguros, como ela supunha, mas fazendo os preparativos finais para um cenário que vinha planejando há meses. A casa na Maple Street foi construída em 1952,
com um grande sótão inacabado que se estendia por toda a extensão da estrutura. Ao longo do último ano, David fez modificações nesse espaço, aparentemente para armazenamento e organização. Ele instalou isolamento, ventilação e tomadas elétricas. Ele havia reforçado o piso e adicionado material à prova de som, às paredes e ao teto. O que ele realmente criou foi uma prisão. Sarah acordou na manhã seguinte e descobriu que a porta do quarto estava trancada por fora. Ela bateu na porta e chamou por David, mas não obteve resposta. Horas se passaram antes que ela ouvisse os passos dele na escada e o som da chave girando na fechadura. David entrou no quarto dela carregando uma bandeja de café da manhã, com uma expressão de triste determinação no rosto. Espero que você tenha usado esse tempo para pensar sobre seu comportamento ontem à noite, disse ele. Espero que esteja pronta para se desculpar pelas coisas ofensivas que disse. David, destranque esta porta agora mesmo, exigiu Sarah. Você não pode me manter trancada aqui. Isso é sequestro. Isso é disciplina, David a corrigiu. Isso é um guardião tomando as medidas necessárias para proteger sua pupila de seu próprio mau julgamento. Você ainda não é adulta, Sarah, apesar do que parece acreditar. Você ainda é minha responsabilidade e não permitirei que jogue sua vida fora por causa de alguma fantasia sobre independência. Sarah correu em direção à porta, mas David estava pronto para ela. Ele era maior e mais forte e havia planejado esse momento. Ele agarrou seus pulsos e os segurou com firmeza enquanto ela lutava contra ele. Não quero machucar você, disse ele, com a voz assumindo aquela falsa gentileza da qual ela havia aprendido a desconfiar completamente. Mas farei o que for necessário para mantê-la segura. Você vai vir comigo agora e vai cooperar, porque a alternativa será muito pior para nós dois. David a forçou a sair do quarto e subir uma escada estreita que levava ao sótão, uma parte da casa que ela raramente visitava. Mas quando chegaram ao topo da escada, Sarah se viu diante de um espaço que havia sido completamente transformado. O sótão havia sido dividido em seções por novas paredes, criando uma pequena área de estar que continha uma cama, uma mesa, uma estante e um pequeno banheiro. Havia janelas, mas elas estavam cobertas com uma tela de aço aparafusada à moldura por fora. As paredes estavam pintadas de um amarelo alegre e havia até algumas decorações, pôsteres e fotografias que David havia tirado do quarto dela. Parecia o quarto de uma adolescente, se você ignorasse as fechaduras na porta e as grades nas janelas. Este é o seu novo quarto, disse David, com um tom de alegria forçada na voz. Trabalhei nisso durante meses, preparando tudo para você. Eu sabia que esse dia chegaria quando você precisaria de um lugar onde pudesse estar a salvo de suas próprias decisões erradas. Sarah olhou para o espaço com horror, compreendendo finalmente toda a extensão do planejamento e da preparação dele. Não era um momento de impulso ou raiva, era a execução de um plano que ele vinha desenvolvendo há muito tempo. Você é louco, ela sussurrou, recuando em direção à escada, mas David bloqueou seu caminho. Sou prático, ele a corrigiu. Sou alguém que te ama o suficiente para te proteger de você mesma. Você ficará aqui até entender o quanto precisa de mim, até estar pronta para ser grata por tudo que fiz por você, em vez de planejar me abandonar. David a forçou a entrar no quarto e fechou a porta atrás dela. Ela ouviu o som de várias fechaduras sendo acionadas, pesadas travas que haviam sido instaladas do lado de fora da porta. Ela estava presa em uma jaula que havia sido projetada especificamente para ela, uma prisão que seu próprio guardião havia passado meses construindo em preparação para este momento. Sarah se jogou contra a porta, batendo nela com os punhos, gritando por socorro até sua voz ficar rouca. Mas o isolamento acústico absorveu seus gritos, e mesmo que não tivesse, os vizinhos mais próximos estavam longe demais para ouvi-la.
David havia escolhido a casa com cuidado, posicionando sua prisão na parte mais isolada de uma propriedade já isolada. Quando a exaustão finalmente superou seu pânico, Sarah desabou na cama e tentou processar o que havia acontecido com sua vida em um intervalo de 24 horas. Ontem, ela era uma estudante do ensino médio com um futuro brilhante pela frente. Hoje, ela era prisioneira em sua própria casa, presa pelo homem que deveria protegê-la. Quando a noite caiu e a realidade de sua situação começou a se estabelecer, Sarah ouviu os passos de David na escada do sótão. Ele trouxe seu jantar em uma bandeja, junto com uma pilha de livros e alguns materiais de escrita. "Sei que você está chateada agora", disse ele com voz gentil e razoável, como se estivesse consolando uma criança que havia sido punida por mau comportamento. "Mas com o tempo você entenderá que isso é para o seu próprio bem. O mundo lá fora destruiria alguém como você, Sarah. Você é muito confiante, muito ingênua, muito especial para sobreviver entre pessoas que iriam usá-la e descartá-la." "Deixe-me sair", disse Sarah com voz monótona e exausta. "David, por favor, deixe-me sair e podemos conversar sobre isso." "Conversaremos quando você estiver pronta para ouvir", respondeu David. "Quando estiver pronta para reconhecer o quanto precisa de mim e o quão tola essa fantasia da faculdade realmente era. Até lá, você ficará aqui onde está segura." Ele a deixou sozinha, trancando a porta atrás de si, e Sarah foi forçada a enfrentar a terrível realidade de sua nova existência. Ela estava presa em um sótão prisional por um homem que acreditava estar salvando-a de si mesma, um homem que passou meses planejando seu cativeiro enquanto se apresentava ao mundo como seu guardião dedicado. A carta de Harvard tinha desaparecido, confiscada junto com sua mochila e seus sonhos de fuga. Ela estava sozinha em uma jaula cuidadosamente construída, sem nenhuma maneira de entrar em contato com o mundo exterior e sem esperança de resgate por pessoas que não tinham ideia de que ela estava desaparecida. O primeiro mês de cativeiro de Sarah foi uma batalha de vontades que ela estava destinada a perder, embora tenha lutado com tudo o que tinha. Seus dias começavam com tentativas desesperadas de fuga, examinando cada centímetro de sua prisão em busca de pontos fracos que David, meticuloso, não tivesse deixado para trás. As janelas estavam seladas com uma tela de aço aparafusada por fora. As paredes eram sólidas e reforçadas, e a porta estava trancada com fechaduras que só podiam ser operadas do lado de fora. Ela tentou de tudo. Tentou remover a tela das janelas usando uma caneta que encontrou, trabalhando até seus dedos sangrarem e suas unhas quebrarem. Ela procurou por tábuas soltas no piso, pensando que poderia acessar a estrutura da casa por baixo. Ela até tentou fazer barulho suficiente para alertar os vizinhos, batendo nas paredes e gritando durante o que ela calculou ser o horário de pico, quando as pessoas poderiam estar fora em seus quintais. David havia previsto todas essas tentativas. O isolamento acústico que ele instalou era de nível profissional, projetado para conter não apenas conversas casuais, mas gritos desesperados. Os reforços estruturais tornavam o quarto tão seguro quanto um cofre de banco. Mais importante ainda, ele havia posicionado a prisão dela na seção mais isolada de uma propriedade já privada, onde mesmo ruídos bem-sucedidos provavelmente não seriam ouvidos. As visitas de David durante aquelas primeiras semanas seguiram um padrão que Sarah começou a reconhecer como uma guerra psicológica cuidadosamente calculada. Ele chegava 3 vezes ao dia com refeições, apresentando-se como o guardião preocupado que relutantemente mantinha a disciplina para o bem dela. Seu comportamento durante essas visitas era uma aula magistral de manipulação emocional, alternando entre tristeza decepcionada e incentivo gentil. "Eu sei que você está com raiva de mim", ele dizia, colocando uma bandeja de comida que era sempre nutritiva e cuidadosamente preparada.
Mas um dia você vai entender que tudo o que estou fazendo é porque te amo. O mundo lá fora teria destruído você, Sarah. Aqui, você está segura. Ele ficava exatamente 15 minutos durante cada visita. Tempo suficiente para transmitir qualquer mensagem psicológica que tivesse planejado para aquela sessão específica. Às vezes, ele trazia notícias do mundo exterior, informações cuidadosamente selecionadas para reforçar sua narrativa sobre os perigos dos quais ela havia sido protegida. Outras vezes, ele trazia itens de sua vida anterior, um livro de seu quarto, uma fotografia de seus pais, uma joia, apresentando-os como privilégios que poderiam ser conquistados por meio de bom comportamento. O aspecto mais insidioso de seu sistema de controle era como ele se posicionava como sua única fonte de contato humano e informação. Sarah se viu ansiosa por suas visitas, apesar de odiar o que ele havia feito com ela, simplesmente porque o isolamento era tão completo e devastador que até mesmo a presença de seu captor era preferível à solidão esmagadora. David compreendia perfeitamente esse princípio psicológico. Ele havia pesquisado os efeitos do confinamento solitário, estudado os métodos usados por cultos para quebrar a resistência individual e aplicado essas técnicas com a precisão de alguém que vinha planejando esse cenário há anos. Ele sabia que os seres humanos eram criaturas sociais, que acabariam por se apegar a qualquer pessoa que atendesse às suas necessidades básicas, mesmo que fossem seus captores. A síndrome de Estocolmo começou a se manifestar de pequenas maneiras que Sarah inicialmente não reconheceu. Ela se viu inconscientemente organizando seu dia em torno das visitas dele, sentindo uma mistura de medo e expectativa quando ouvia seus passos na escada do sótão. Ela começou a analisar o humor dele e ajustar seu comportamento de acordo, não porque tivesse aceitado sua situação, mas porque havia aprendido que a cooperação levava a um tratamento um pouco melhor. Quando ela era complacente e conversava durante as visitas dele, David às vezes trazia pequenos luxos, comida melhor, livros novos, materiais de arte. Quando ela era hostil ou exigente, ele se tornava friamente distante, reduzindo suas refeições e removendo privilégios até que ela modificasse seu comportamento. Era um sistema de condicionamento clássico, aplicado com paciência e consistência. A virada em sua campanha psicológica ocorreu durante a 6ª semana de cativeiro dela. Sarah manteve sua resistência por pura força de vontade, recusando-se a participar das tentativas de conversa de David, rejeitando seus presentes e mantendo sua insistência de que o que ele estava fazendo era sequestro e que alguém acabaria vindo procurá-la. David esperava que sua determinação enfraquecesse e quando isso finalmente aconteceu, ele estava pronto com a arma mais devastadora de seu arsenal psicológico. A verdade sobre seu desaparecimento. "Preciso lhe contar uma coisa", disse ele durante uma de suas visitas noturnas, com um tom de honestidade relutante que imediatamente colocou Sarah em alerta. Sobre a investigação do seu desaparecimento. O coração de Sarah começou a acelerar. Durante semanas, ela se sustentou com a crença de que as pessoas estavam procurando por ela, que sua orientadora, a senhora Henderson, teria notado sua ausência, que alguém teria chamado a polícia quando ela não apareceu na escola. "Que investigação?", perguntou ela, tentando manter a voz firme. David sentou-se na cadeira que havia colocado no quarto dela para essas conversas, sua postura sugerindo alguém que estava prestes a dar uma notícia difícil. "A senhora Henderson percebeu quando você parou de ir à escola", disse ele. "Ela ligou para sua casa para saber como você estava." "E o que você disse a ela?" "Eu disse a verdade", disse David, sua voz carregando aquele tom de sinceridade triste que ela havia aprendido a desconfiar completamente.
Eu disse a ela que você estava lutando contra a depressão e a ansiedade, que estava falando em fugir e que finalmente tinha feito isso. Mostrei a ela o bilhete que você deixou. Sarah sentiu o sangue drenar do rosto. Que bilhete? Eu não deixei nenhum bilhete. David enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um pedaço de papel dobrado. Quando ele o desdobrou, Sarah viu sua própria caligrafia, ou algo tão parecido com sua caligrafia que a diferença era quase imperceptível. O bilhete era uma obra-prima de manipulação psicológica disfarçada de ameaça de suicídio adolescente. Falava sobre se sentir presa e incompreendida, sobre ser incapaz de enfrentar a pressão das expectativas dos adultos, sobre precisar desaparecer e recomeçar em outro lugar. Pedia desculpas a David pela dor que isso lhe causaria e agradecia por tudo o que ele havia feito por ela ao longo dos anos. Você falsificou isso, sussurrou Sarah, olhando para o documento que aparentemente havia convencido todas as pessoas importantes de que seu desaparecimento foi voluntário. Eu te protegi, corrigiu David. Eu sabia que se as pessoas pensassem que algo tinha acontecido com você, elas iniciariam uma investigação que perturbaria a vida de nós dois. Dessa forma, todos entendem que você escolheu ir embora e respeitam essa escolha o suficiente para lhe dar espaço para resolver seus problemas. A nota era devastadora em sua eficácia. Sarah podia ver como ela convenceria qualquer um que a lesse de que ela era uma adolescente problemática que havia fugido em vez de enfrentar seus problemas. Ela explicava sua ausência de uma forma que desencorajava as pessoas a procurarem por ela com muita insistência, ao mesmo tempo em que posicionava David como vítima de sua decisão egoísta. A senhora Henderson acreditou? Perguntou Sarah, embora já soubesse a resposta pela expressão satisfeita no rosto de David. Ela ficou preocupada, admitiu David. Ela queria registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida de qualquer maneira. Mas eu a convenci de que envolver a polícia só pioraria as coisas, que você havia pedido especificamente em sua nota para não ser procurada e que a melhor coisa que todos poderiam fazer era dar a você tempo e espaço para encontrar o caminho de volta para casa quando estivesse pronta. O impacto psicológico dessa revelação foi exatamente o que David havia calculado que seria. Sarah percebeu que não só ninguém estava procurando por ela, mas que as pessoas que poderiam se importar com seu desaparecimento estavam convencidas de que sua ausência era uma escolha sua. O bilhete a transformou de uma vítima que merecia ser resgatada em uma adolescente problemática que escolheu abandonar as pessoas que a amavam. David observou-a processar essa informação, vendo a esperança desaparecer de seu rosto quando ela compreendeu toda a extensão de seu planejamento e preparação. Ele não a havia apenas aprisionado fisicamente. Ele a havia apagado do mundo de uma forma que tornava o resgate impossível, mesmo que alguém quisesse tentar. Sei que é difícil aceitar isso, disse ele, sua voz assumindo aquele tom de falsa compaixão que a deixava com arrepios. Mas é melhor assim, Sarah. Ninguém virá procurar por você porque todos acreditam que você escolheu ir embora. Isso significa que ninguém vai interromper o processo de você aprender a apreciar o que tem aqui, o que eu providenciei para você. Sarah se afastou dele, olhando para a janela com grades que dava para um mundo que aparentemente havia esquecido que ela existia. A luta saiu dela naquele momento, não permanentemente, mas de forma definitiva o suficiente para que David pudesse ver sua vitória no abaixar de seus ombros. O sistema de controle estava completo. Ele a isolou física, emocional e socialmente. Ele se posicionou como sua única fonte de contato humano e, ao mesmo tempo, se tornou o arquiteto de seu sofrimento. Mais importante ainda, ele eliminou qualquer esperança de resgate externo, forçando-a a depender inteiramente de sua misericórdia para qualquer melhora em sua situação.
David a deixou sozinha naquela noite com a nota forjada, sabendo que ela a leria repetidamente, vendo na caligrafia familiar a morte de sua antiga vida e o nascimento de qualquer coisa que ele escolhesse para ser sua nova vida. O tempo se tornou o maior inimigo e o aliado mais estranho de Sara durante seu cativeiro. Sem ciclos de luz natural ou interação humana regular, seu relógio interno se fragmentou em pedaços que não tinham nenhuma semelhança com o ritmo do mundo exterior. Os dias se misturavam às semanas. As semanas se dissolviam nos meses e os meses se acumulavam em anos que passavam com a inevitabilidade lenta e dolorosa de uma mudança geológica. No terceiro ano de cativeiro, Sara desenvolveu mecanismos de sobrevivência que teriam horrorizado a pessoa que ela costumava ser. Ela aprendeu a encontrar prazer nas menores coisas. A textura da luz do sol, filtrando-se pelas janelas cobertas por telas. O som da chuva no telhado acima de sua cabeça. A breve satisfação de completar um jogo de palavras cruzadas que David lhe trouxe. Esses pequenos momentos de contentamento não eram felicidade, mas eram suficientes para impedir que o desespero esmagador a consumisse por completo. David também havia evoluído, assumindo o papel de captor benevolente com uma facilidade que sugeria que esse sempre fora seu estado natural. Suas visitas se tornaram menos frequentes, mas mais previsíveis, chegando com refeições e suprimentos de acordo com um cronograma que variava apenas o suficiente para impedir Sara de antecipá-las completamente. Ele não precisava mais justificar suas ações ou se envolver em longas batalhas psicológicas com ela. O sistema havia alcançado o equilíbrio. As conversas durante suas visitas assumiram um tom quase doméstico, que talvez fosse mais perturbador do que sua crueldade anterior. David a atualizava sobre as fofocas da vizinhança, discutia eventos atuais e até pedia sua opinião sobre os livros que lhe trazia. Para um observador externo, essas interações poderiam se assemelhar a uma relação familiar normal, se ignorássemos as fechaduras na porta e as grades nas janelas. Sara havia aprendido a conduzir essas conversas com precisão cuidadosa. Ela descobriu que mostrar interesse pela vida de David e expressar gratidão por pequenas gentilezas poderia lhe render um tratamento melhor, livros adicionais ou até mesmo luxos raros, como materiais de arte. Ela nunca deixou de odiá-lo, mas aprendeu a fingir satisfação de forma convincente o suficiente para que ele começasse a relaxar sua vigilância de maneiras pequenas, mas significativas. A mudança mais significativa ocorreu durante seu quarto ano, quando David tomou uma decisão que revelou tanto sua crescente confiança quanto seu fundamental mal-entendido sobre o estado psicológico de Sara. Ele começou a deixar a porta dela destrancada durante alguns períodos do dia, embora a saída do sótão permanecesse fechada. Isso deu a Sara acesso a um pequeno cômodo adicional que David havia convertido em biblioteca e espaço de trabalho. David apresentou essa expansão de seu espaço de convivência como uma recompensa por sua atitude e comportamento melhorados. Na realidade, era um risco calculado com base em sua avaliação de que ela havia sido suficientemente abalada pelo isolamento e pela dependência para não tentar fugir, mesmo quando tivesse a oportunidade. Ele estava parcialmente correto nessa avaliação, mas não pelas razões que supunha. Sara não tentou fugir de sua prisão ampliada porque passou anos estudando cada detalhe dela. E entendeu que as medidas de segurança de David iam muito além de simples fechaduras. A casa em si havia sido modificada para contê-la, com sensores de movimento que o alertariam se ela saísse das áreas permitidas e barreiras reforçadas que a impediriam de acessar a casa principal, mesmo que ela conseguisse contornar os sistemas de segurança do sótão.
Mais importante ainda, ela havia internalizado as lições de David sobre a futilidade da fuga. A carta de suicídio forjada havia convencido o mundo de que seu desaparecimento foi voluntário, e ela não tinha motivos para acreditar que essa situação havia mudado. Mesmo que conseguisse sair da casa, para onde iria? Ela não tinha identificação, dinheiro, nem como provar sua identidade às autoridades, que poderiam simplesmente devolvê-la ao homem que aparecia em todos os registros oficiais como seu tutor legal. As correntes psicológicas que aprendiam eram mais fortes do que qualquer restrição física que David pudesse ter criado. Durante esse período, Sarah começou a desenvolver o que os psicólogos mais tarde reconheceriam como uma forma complexa de dissociação. Ela aprendeu a separar sua mente consciente de suas circunstâncias imediatas, criando espaços internos para onde poderia se refugiar quando a realidade de sua situação se tornasse insuportável. Ela passava horas revisitando mentalmente a casa de sua infância, reconstruindo conversas com seus pais, imaginando a vida que teria vivido se eles nunca tivessem morrido. Essas fugas mentais não eram ilusões, mas estratégias psicológicas deliberadas de sobrevivência. Sarah entendia perfeitamente que seus pais estavam mortos e que suas conversas imaginárias com eles eram produtos de sua própria mente. Mas ela também entendia que manter alguma conexão com sua identidade pré-cativeiro era essencial para sobreviver com sua sanidade intacta. David percebeu esses períodos em que Sarah parecia distante e inacessível, mas os interpretou como sinais de depressão, em vez de resistência. Esse mal-entendido o levou a cometer outro erro crucial na gestão do cativeiro dela. Ele começou a fornecer a ela materiais que acreditava que melhorariam sua saúde mental. Diários, materiais de arte e, eventualmente, até mesmo um pequeno teclado que lhe permitia compor músicas. David pretendia que essas formas de expressão criativa tornassem Sarah mais complacente e satisfeita, mas elas tiveram o efeito oposto. O ato de escrever e criar deu a Sarah uma maneira de documentar sua experiência e manter sua capacidade intelectual. Mais importante ainda, deu a ela um senso de agência e propósito que estava faltando em sua vida há anos. Sarah começou a manter registros detalhados de seu cativeiro, não apenas como uma forma de processar seu trauma, mas como evidência que poderia ser útil algum dia, se ela tivesse a oportunidade de buscar justiça. Ela escreveu sobre as técnicas de manipulação psicológica de David, documentou as modificações que ele havia feito na casa e criou uma linha do tempo de seu aprisionamento que era precisa o suficiente para satisfazer um tribunal. Ela teve o cuidado de esconder essa documentação de David, desenvolvendo estratégias elaboradas de ocultação que impressionariam agentes de inteligência profissionais. Ela aprendeu a escrever nas margens dos livros que ele lhe deu, a codificar informações em desenhos aparentemente inocentes e a memorizar detalhes cruciais que poderiam ser reproduzidos mais tarde, caso seus registros escritos fossem descobertos e confiscados. A ironia não lhe escapou. As tentativas de David de tornar seu cativeiro mais suportável, na verdade, lhe deram as ferramentas necessárias para potencialmente expô-lo algum dia. Em seu 7º ano de cativeiro, Sarah havia alcançado um estado psicológico que não era nem aceitação, nem resistência, mas algo mais complexo e estratégico. Ela havia aprendido a se apresentar como a pupila grata e dependente que David queria ver, enquanto secretamente mantinha sua própria identidade e se preparava para uma oportunidade que talvez nunca viesse. Ela não era mais a adolescente assustada de 16 anos que havia sido arrastada pelas escadas do sótão. Ela se tornara algo completamente diferente, uma sobrevivente que aprendera a prosperar em circunstâncias impossíveis, sem nunca perder de vista seu objetivo final de liberdade.
A questão era se essa oportunidade surgiria antes que os longos anos de cativeiro tivessem afetado demais sua capacidade de funcionar no mundo exterior. David, por sua vez, sentia-se confortável em seu papel de único provedor e protetor de Sarah, convencido de que havia transformado com sucesso uma adolescente rebelde em uma dependente agradecida. Ele não tinha ideia de que sua prisioneira havia passado anos estudando-o, aprendendo suas fraquezas e se preparando para o momento em que seu sistema de controle cuidadosamente construído finalmente revelasse uma brecha pela qual a liberdade pudesse ser vislumbrada. 21 anos se passaram desde que Sarah Chen desapareceu do mundo. Embora ela nunca tivesse deixado de existir, no ambiente cuidadosamente controlado que David Whitmore criou para ela no sótão da casa da Maple Street. A vizinhança ao redor deles havia se transformado drasticamente durante essas 2 décadas, evoluindo do enclave tranquilo e estável da classe média que era em 1998 para algo totalmente diferente. O boom imobiliário de Portland havia chegado até mesmo à sua modesta rua, trazendo consigo uma onda de jovens profissionais e famílias que viam oportunidade nas casas antigas que os moradores de longa data estavam finalmente dispostos a vender. A casa ao lado da dos Whitmores foi vendida 3 vezes durante o cativeiro de Sarah, cada novo proprietário trazendo uma energia diferente e planos diferentes para reforma e melhorias. David observava essas mudanças com crescente inquietação, embora tivesse o cuidado de nunca deixar Sarah perceber sua preocupação durante suas visitas regulares à prisão no sótão. O isolamento que antes protegia seu segredo estava sendo lentamente corroído pela transformação do bairro. Onde antes havia vizinhos idosos que mantinham a privacidade e uma distância respeitosa, agora havia famílias jovens com crianças cujas vozes ecoavam no ar do verão. Casais que trabalhavam em casa e passavam o tempo em seus quintais e renovadores amadores que pareciam ter interesse pessoal em todas as casas do quarteirão. A mudança mais recente era a mais significativa e, na perspectiva de David, a mais ameaçadora. Os Hendersons, um casal entusiasmado na casa dos 30, compraram a casa imediatamente ao norte de sua propriedade. Ambos eram arquitetos e tinham grandes planos para a casa dos anos 1950, que compraram por um preço que consideravam uma pechincha. David tentou se apresentar como um vizinho acolhedor quando eles se mudaram, oferecendo ajuda e conselhos sobre as peculiaridades das casas mais antigas da região. Mas os Hendersons eram o tipo de pessoa que pesquisava tudo minuciosamente, e suas perguntas sobre limites de propriedade, serviços públicos compartilhados e histórico estrutural deixavam David cada vez mais nervoso. Mais preocupante ainda era o cronograma de reforma deles. Os Hendersons pretendiam reformar completamente a casa, começando pela fundação e subindo. Eles haviam obtido licenças para obras estruturais extensas, incluindo modificações no porão e a instalação de novos sistemas elétricos e hidráulicos que exigiriam acesso às paredes compartilhadas entre sua propriedade e a de David. Sarah não sabia de nada disso. David havia parado de lhe fornecer informações detalhadas sobre as mudanças na vizinhança anos atrás, em parte porque não sentia mais a necessidade de justificar suas medidas de proteção, e em parte porque havia começado a se preocupar que muitas informações sobre o mundo exterior pudessem reacender seu interesse em fugir. Da perspectiva de Sarah, o mundo além de suas janelas gradeadas havia se tornado quase abstrato. Ela podia observar as mudanças das estações, acompanhar a passagem dos anos pelo crescimento e declínio das árvores que podia ver de seu ponto de vista limitado,
mas a atividade humana lá embaixo parecia tão distante e irrelevante quanto os eventos na tela da televisão. Ela havia desenvolvido rotinas que ajudavam a estruturar seus dias e manter sua sanidade. As horas da manhã eram dedicadas a exercícios físicos, usando técnicas que ela havia aprendido em livros de fitness que David lhe fornecera. As tardes eram para leitura e escrita, continuando a documentação detalhada de seu cativeiro, que se tornara tanto sua âncora intelectual quanto seu ato secreto de rebelião. As noites eram reservadas para o que ela chamava de trabalho de memória, o cultivo e a preservação cuidadosos de sua identidade pré-cativeiro por meio de lembranças deliberadas e imaginação. As visitas de David tornaram-se superficiais, breves visitas que serviam mais para manter seu senso de controle do que para abordar qualquer preocupação genuína com o bem-estar de Sarah. Ele tinha agora 63 anos, cabelos completamente grisalhos, movimentos mais lentos e deliberados do que quando a aprisionou pela primeira vez. A intensidade apaixonada que o levou a construir sua prisão amadureceu e se transformou na manutenção rotineira de um sistema que parecia funcionar sozinho. Essa complacência acabaria por ser sua ruína. Os Hendersons começaram sua reforma em março, começando com o trabalho de fundação que acabaria por expor o segredo de David. Eles eram planejadores meticulosos, que haviam estudado as plantas originais de ambas as casas e entendiam exatamente quais modificações estruturais seriam necessárias para alcançar sua visão. O som dos equipamentos de construção tornou-se um ruído de fundo constante que se filtrava através dos pisos da casa de David e chegava ao sótão, onde Sarah estava presa. Para Sarah, esses sons eram inicialmente apenas mais uma mudança na paisagem acústica de seu cativeiro. Mas à medida que o trabalho avançava e o ruído ficava mais alto e invasivo, ela começou a entender que algo significativo estava acontecendo no mundo imediatamente adjacente ao seu. David tentou manter sua rotina normal, mas a atividade de construção o deixava cada vez mais ansioso. Ele encontrou motivos para trabalhar em casa com mais frequência, posicionando-se onde pudesse monitorar o andamento da reforma e intervir se os trabalhadores parecessem estar se aproximando demais da linha de sua propriedade. Os Hendersons contrataram um empreiteiro local respeitado chamado Miguel Santos, um homem conhecido por sua atenção aos detalhes e seu compromisso com a preservação histórica. Santos e sua equipe tinham experiência com casas antigas e compreendiam as complexidades dos projetos de reforma que envolviam fundações e serviços públicos compartilhados. Quando começaram a escavar o porão dos Henderson para instalar novos sistemas de drenagem, Santos percebeu algo incomum na parede da fundação que separava as duas propriedades. De acordo com as plantas originais, deveria ser uma estrutura única e sólida. Mas suas medições sugeriam que poderia haver um espaço adicional entre as casas que não constava em nenhuma das documentações que ele havia analisado. Santos era um profissional que havia aprendido a confiar em seus instintos sobre anomalias estruturais. Em vez de prosseguir com a escavação, ele decidiu investigar mais a fundo, usando um radar de penetração no solo para mapear as estruturas subterrâneas com mais precisão. Os resultados confirmaram suas suspeitas. Havia de fato um espaço adicional entre as duas fundações, um vazio que parecia ter sido construído artificialmente, em vez de ser resultado de assentamento natural ou erro arquitetônico. David não sabia que essa investigação técnica estava ocorrendo. Do seu ponto de vista, a construção estava ocorrendo normalmente, embora de forma barulhenta. Ele manteve suas visitas regulares ao sótão de Sarah, levando refeições e suprimentos de acordo com sua programação estabelecida, sem dar nenhuma indicação de que algo em sua situação havia mudado.
Sarah, no entanto, começou a perceber algo diferente no comportamento de David durante suas visitas. Após 21 anos de cativeiro, ela se tornou especialista em ler os sinais sutis de seu estado emocional. Ele parecia mais distraído do que o normal, mais propenso a ficar em pé diante da janela, com grades, e olhar para a atividade de construção lá embaixo. Ela começou a se permitir o luxo perigoso da esperança. Embora tivesse o cuidado de não deixar essa emoção transparecer em suas interações com David, a esperança havia sido sua inimiga por tantos anos, uma armadilha psicológica que só levava a um desespero ainda mais profundo quando a realidade se reafirmava. Mas o barulho e a atividade contínuos vindos da casa vizinha sugeriam mudanças maiores e mais significativas do que qualquer coisa que ela havia experimentado durante seu cativeiro. Em uma manhã de terça-feira, no início de abril, Miguel Santos tomou a decisão que mudaria tudo. Com base em suas descobertas de radar e sua avaliação profissional das anomalias estruturais, ele decidiu criar uma pequena abertura exploratória na parede da fundação para determinar exatamente o que havia por trás dela. Ele não tinha ideia de que essa decisão revelaria um dos crimes mais chocantes da história recente de Portland, ou que finalmente proporcionaria a Sarah Chen o resgate que ela havia deixado de acreditar que algum dia viria. Miguel Santos fez a descoberta exatamente às 14h47 de uma quarta-feira à tarde em abril, um momento que ficaria gravado para sempre em sua memória pelo resto da vida. Ele estava cuidadosamente cinzelando a parede da fundação, trabalhando metodicamente para criar uma pequena abertura de inspeção que lhe permitisse examinar o misterioso vazio que seu radar havia detectado. Quando seu cinzel finalmente rompeu o último centímetro de concreto, Santos esperava encontrar um espaço vazio, talvez um antigo depósito ou uma lacuna estrutural deixada por construtores descuidados décadas atrás. Em vez disso, o feixe de luz de sua lanterna iluminou algo que o fez recuar em choque. Ele estava olhando para um cômodo acabado. Santos chamou sua equipe, sua voz tensa com confusão e alarme crescente. "Ei, Tony! Maria! Vocês precisam ver isso agora!" Seus trabalhadores se reuniram em torno da pequena abertura, olhando por turnos com lanternas. O que viram desafiava qualquer explicação. Um espaço totalmente mobiliado, com carpete, paredes pintadas e o que pareciam ser pertences pessoais espalhados pelos móveis. "Isso é algum tipo de cômodo escondido?" perguntou Tony, sua voz baixando para um sussurro. Antes que Santos pudesse responder, eles ouviram algo que fez seu sangue gelar. Uma voz fraca e rouca, por falta de uso, chamou de algum lugar na escuridão além de sua visão. "Por favor", disse a voz. "Por favor, me ajudem. Estou aqui há muito tempo." Santos imediatamente pegou seu celular e discou para o 911, com as mãos trêmulas enquanto tentava explicar ao atendente o que eles haviam descoberto. "Estamos reformando uma casa e encontramos alguém preso em um quarto secreto. Enviem a polícia e os paramédicos para a Maple Street, 847, imediatamente." A resposta de emergência foi rápida e impressionante. Em poucos minutos, a tranquila rua residencial estava inundada de carros da polícia, ambulâncias e veículos do Corpo de Bombeiros. A detetive Jennifer Walsh chegou como parte da equipe de resposta inicial e assumiu o comando da cena, coordenando com o Corpo de Bombeiros para resgatar com segurança quem quer que estivesse preso lá dentro. David Whitmore estava em seu escritório em casa quando as sirenes começaram a soar do lado de fora de sua janela. Seu primeiro instinto foi simples curiosidade sobre que emergência poderia ter acontecido a um de seus vizinhos. Mas quando olhou para fora e viu os veículos de emergência se posicionando entre sua casa e a dos Hendersons, um medo frio começou a se instalar em seu peito.
Ele caminhou até o quintal e viu bombeiros e policiais reunidos ao redor do local da escavação, no porão dos Hendersons. Através da multidão, ele podia ver Santos gesticulando animadamente e apontando para o que David sabia ser a parede da fundação compartilhada. Pela primeira vez em 21 anos, David Whitmore sentiu um pânico genuíno. Ele correu para o sótão, sua mente a mil, enquanto tentava calcular quanto tempo tinha antes que eles descobrissem a sala escondida em sua propriedade. Quando chegou à porta de Sarah, ele a encontrou em pé na janela, olhando para a resposta de emergência com uma expressão de esperança desesperada que ele não via em seu rosto há décadas. "Sarah", disse ele, tentando manter a voz calma e autoritária. "Precisamos conversar." Mas Sarah não era mais a adolescente assustada que antes se encolhia diante de sua manipulação psicológica. Ela tinha 37 anos e passara 21 anos se preparando para esse momento. Quando ela se virou para encará-lo, seus olhos revelavam uma força e uma clareza que David nunca tinha visto antes. "Eles encontraram o quarto", disse ela simplesmente. Acabou, David. O confronto final entre o captor e a prisioneira durou apenas alguns minutos. David fez tentativas desesperadas para convencer Sarah a se esconder, a fingir que não existia, a manter a ficção que sustentara seu crime por tanto tempo. Mas Sarah passou por ele até a porta de sua prisão e começou a bater com os punhos, gritando com toda a força dos pulmões. O som ecoou pela casa e chegou ao quintal, onde os socorristas estavam reunidos. A detetive Walsh imediatamente enviou policiais à casa dos Whitmore, enquanto orientava os bombeiros a começarem a cortar a parede da fundação para criar uma abertura grande o suficiente para o resgate. Quando os policiais chegaram à porta da frente da casa de David, encontraram um homem abatido que não ofereceu resistência às suas perguntas ou ao mandado de busca. Ele ficou sentado na sala de estar em silêncio atordoado, enquanto os policiais localizavam a entrada do sótão onde Sarah estava presa e começavam o cuidadoso processo de retirá-la do espaço onde ela havia passado mais da metade de sua vida. O resgate em si foi surreal e profundamente emocionante. Sarah saiu de sua prisão segurando uma pilha de diários escritos à mão, 21 anos de documentação que se tornariam a base do caso da promotoria contra David Whitmore. Ela estava fisicamente frágil, mas mentalmente lúcida, capaz de fornecer um testemunho claro e detalhado sobre seu cativeiro poucas horas após seu resgate. Os cadernos que ela mantinha contavam a história completa de seu aprisionamento, a manipulação psicológica, a carta de suicídio forjada, o isolamento sistemático e a evolução gradual do sistema de controle de David. Eles foram escritos em vários estilos de caligrafia e escondidos em vários locais, em toda a sua prisão, uma prova de sua determinação em preservar as evidências de seu calvário. David Whitmore foi preso naquela noite e acusado de sequestro, cárcere privado e fraude. A nota de suicídio forjada foi recuperada de seus arquivos, juntamente com uma extensa documentação de suas modificações na casa e sua cuidadosa gestão do desaparecimento de Sarah dos registros oficiais. O julgamento se tornou uma sensação na mídia, mas o depoimento de Sarah foi prestado com uma compostura que surpreendeu a todos os presentes. Ela passou anos se preparando mentalmente para a possibilidade de um dia ter a chance de contar sua história, e estava pronta. David Whitmore foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele não apresentou defesa e não demonstrou remorso, mantendo até o fim que tudo o que havia feito era para proteger Sarah de um mundo que a destruiria. A reintegração de Sarah na sociedade foi desafiadora, mas bem-sucedida. O mundo exterior havia mudado drasticamente durante seu cativeiro, mas sua capacidade intelectual permaneceu afiada,
e os registros detalhados que ela mantinha dos eventos atuais por meio das informações controladas por David a ajudaram a se adaptar mais rapidamente do que qualquer um esperava. Ela nunca mais voltou para a casa na Maple Street. A propriedade foi vendida e eventualmente demolida, apagando as evidências físicas de seu longo aprisionamento, mas não a memória de sua notável sobrevivência. 21 anos depois de desaparecer do mundo como uma garota de 16 anos, com sonhos de Harvard, Sarah Chen finalmente recuperou sua liberdade e sua voz. Sua história se tornou um testemunho do poder da resiliência humana e da importância de nunca perder a esperança, mesmo nas circunstâncias mais sombrias.